Salve, salve aí, galera, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja bem-vindo, eu sou o Danilo, mais uma vez com o mercado da bola, atualizações quanto a reforços, também possíveis contratações do Internacional, tentando contratar um pacotão de reforços para fugir da péssima fase no Campeonato Brasileiro. Também vamos falar aqui de uma possibilidade do Vasco ser gerido por um fundo árabe, será que vai acontecer? Vamos falar disso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ative o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 25 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, é de graça. Compartilha também com a sua galera. Vou agradecer demais aí. Se você também puder clicar lá em hypar após deixar o gostei, tem lá uma opção. Se você puder hypar nosso vídeo aí, vou agradecer demais também. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí logo para o nosso girão do mercado da bola. Em alta no Corinthians, o clube deseja contratar o goleiro Hugo Souza de forma definitiva. O clube paulista precisa pagar cerca de 5 milhões de reais ao Flamengo para ficar em definitivo com um goleiro de 25 anos, que vem sendo peça fundamental nessa reconstrução do Corinthians e nessa temporada. Por sua vez, o Corinthians tenta se desfazer do atacante Pedro Raul. O jogador ainda não recebeu nenhum tipo de proposta, porém o Corinthians não deseja utilizá-lo. A tendência é que, se aparecer alguma proposta, o Corinthians deverá vender o jogador. O Corinthians que desembolsou mais de 25 milhões de reais para contratar o Pedro Raul junto ao Toluca do México. Ontem o Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação do centroavante Davidson. O jogador já foi, inclusive, apresentado e será o novo camisa 9 do Galo. O Clube Mineiro pagou cerca de 4 milhões e meio pelo jogador de 33 anos, que assinou contrato até dezembro de 2025 com o Galo. O Atlético Goianiense e Cuiabá estão interessados aí na contratação do atacante Pedrinho, que a princípio está de saída do Santos, mas ainda não tem o seu futuro definido. Há informações que dizem que o clube paulista deverá utilizar o atleta, porém ele não vem sendo relacionado para os jogos do Santos. Ele também teria sido oferecido ao Corinthians dias atrás. O clube paulista recusou essa possibilidade. Pode ser que o Pedrinho, que pertence aí ao Spartak Moscou, vai jogar no Atlético Goianiense ou talvez aí no Cuiabá. E por falar em Santos, o clube esteve muito perto de acertar a contratação do atacante Alexandre Pato. O jogador está livre no mercado após deixar o São Paulo já há algum tempo. No entanto, não houve acordo entre as partes para a realização dos exames médicos. Alexandre Pato é um jogador que a gente ainda não sabe se ele vai anunciar sua aposentadoria a qualquer momento, se vai achar um novo clube aí. Poderia estar jogando uma Série B, né, cara? Talvez um desses times aí, Sport, Ceará, poderia tentar fechar a contratação do Pato para tentar, quem sabe, recuperar algum futebol do jogador. Só que a gente não sabe se ele ainda quer abaixar consideravelmente seus salários, né? Com certeza, ninguém vai querer fazer um contrato de 2, 3, 4 anos com o Alexandre Pato. Seria interessante, tanto para a carreira do jogador, se ele ainda pensa em voltar a atuar profissionalmente, fazer um contrato de risco, né? O famoso contrato de risco, talvez de 6 meses, para ver como que ele vai se sair, talvez, quem sabe, para fechar com o time da Série B até o final da segunda divisão. Se ele for bem, aí sim renova o contrato do cara por mais 1 ou 2 temporadas. Mas eu acho que o Alexandre Pato já está praticamente no esquecimento, cara. Acho que ninguém mais vai ter a vontade de contratar o Alexandre Pato, um jogador que conviveu muito com as lesões, e as lesões acabaram com a carreira do Pato. Infelizmente, não se transformou no que se esperava. Bom, lá no Internacional, o clube tenta se reforçar aí para a sequência da temporada. O Inter que está muito mal no Campeonato Brasileiro, é verdade, tem muitos jogos a menos, mas está muito perto da zona do rebaixamento e o clube fez uma consulta aí pelo retorno do lateral direito Rodinei, que está no Olympiacos da Grécia. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube grego até junho de 2025. O Internacional também está muito perto de acertar a contratação do zagueiro Sami, aquele mesmo revelado pelo Flamengo, que passou pela Udinese da Itália e outros clubes lá no futebol europeu. O jogador está atualmente no Tigres do México e já está bem perto de ser novo reforço colorado. Quem também deverá fechar com o Inter é o meio-atacante Bruno Tabata. O jogador estava fora dos planos do Palmeiras e o jogador deverá ser repassado aí ao Internacional por empréstimo. Os valores ainda não foram divulgados pelas partes. O Atlético Paranaense sondou a situação do meio-campista Marcelino Moreno, que está no Lanús. O argentino de 29 anos tem passagem pelo maior rival do Atlético, o Coritiba. O jogador também se destacou atuando na MLS dos Estados Unidos antes de jogar aqui no Brasil. Lembra dele, cara? O atacante Neilton. A Chapecoense negocia a contratação do jogador que está livre no mercado após deixar o Água Santa de São Paulo. O jogador de 30 anos marcou 4 gols em 17 partidas
nesse ano de 2024, vestindo a camisa do Água Santa. Lá no Botafogo, o clube está muito perto de perder o lateral direito Damian Soares. O Peñarol do Uruguai está muito próximo de acertar a contratação do jogador, que está insatisfeito no Fogão e pediu aí para sair. Porém, foi divulgado que a saída do atleta seria por problemas familiares. O jogador de 36 anos deverá voltar aí ao futebol uruguaio. Seguindo com o nosso girão de notícias, o atacante Richarlison do Tottenham entrou na mira aí do Al Ahly da Arábia Saudita. Para quem não sabe, é o clube do Roberto Firmino. Mas, por sua vez, o Richarlison negou totalmente uma possibilidade de se transferir para o futebol árabe. Ele disse que não tem intenção de jogar por dinheiro, ele quer jogar por amor, ele falou que tem muitos sonhos a realizar ainda na sua carreira, não deseja deixar o Tottenham nesse momento, né? Sair de uma Premier League para jogar uma liga muito mais fraca que é a Liga Árabe, né? Com certeza seria um caminho totalmente errado para o Richarlison. Claro, para o bolso dele seria maravilhoso, mas para a carreira dele, para quem sabe, talvez voltar à seleção brasileira, seria terrível. E talvez se ele vá jogar na Arábia Saudita, não teria chance alguma de ser convocado aí para a seleção brasileira, porque eu acredito que seja o grande objetivo do atleta retornar aí à seleção. Jogador que não viveu uma boa fase no Tottenham, mas essa temporada ele quer dar a volta por cima, teve vários problemas aí psicológicos, uma situação muito grave que aconteceu com o Richarlison, inclusive até a própria Premier League usou o Richarlison como referência em campanhas aí que os jogadores têm sim que se tratar, têm que ter saúde mental, e o Richarlison se viu como um grande exemplo para muitos jogadores lá no futebol inglês, né? Deixa aí nos comentários aí o que você acha do Richarlison ir jogar na Arábia Saudita, cara. Com certeza não seria o melhor caminho para ele. Bom, hoje o zagueiro Pepe anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados aos 41 anos. O jogador brasileiro, que se naturalizou português, soma passagens aí pelo Marítimo de Portugal, Porto, Besiktas, Real Madrid, seleção portuguesa, também passou pelo Sporting de Lisboa, um jogador aí bastante vitorioso na sua carreira, que infelizmente pendurou chuteiras, né? Vale ressaltar que dias atrás, aqui no Brasil, o Vasco demonstrou um certo interesse em contratar o Pepe, porém o jogador não tinha em mente retornar ao futebol brasileiro. Eu acredito que sim, ele já estava imaginando se aposentar dos gramados, e isso foi confirmado hoje à tarde. E por falar em Vasco, o clube tenta aí se desfazer de alguns atletas, entre eles está o atacante Ross. O jogador teria 3 propostas na mesa para sair do Vasco, porém o jogador não tem intenção de deixar o Vasco nesse momento, mesmo não sendo utilizado pelo técnico Rafael Paiva. E a saída do Ross e também de outros jogadores seriam aí para aliviar a folha salarial do Vasco, já que o Vasco está sem o aporte da CSA7 Partners, empresa que comprou a SAF do Vasco. Para quem não sabe, o Vasco está na mão aí do Pedrinho, do associativo do Vasco, que é quem gere o futebol do Vasco, e é sempre bom lembrar que o associativo não tem a mesma grana que possui aí uma empresa, uma SAF, um investidor, né? Com certeza o Vasco foi vendido para uma péssima empresa, deu muito errado a SAF do Vasco, só que agora os clubes da CSA7 Partners podem ser vendidos para um fundo árabe. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita estaria interessado em comprar o Vasco e também outros clubes da empresa norte-americana. A controladora, a CAP, negocia a venda aí do Vasco e também dos outros clubes para esse fundo árabe. Com certeza o torcedor vascaíno vai ficar bem esperançoso que o Vasco seja vendido aí para árabes, porque a gente sabe que esses caras têm dinheiro infinito, né? Deixa aí nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha de uma possível venda do Vasco para um fundo árabe. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.